gostaria de convidar o reverendo Ronaldo Lidório, que vai ser o responsável pela primeira ministração nessa noite. Meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz em Cristo Jesus. Alegria estar com vocês nesses dias, nesse encontro, e a minha oração é que Deus nos ajude a crer em Jesus, amar Jesus, seguir Jesus, servir Jesus e proclamar o nome do Senhor Jesus por toda parte, com tudo que nós somos, com tudo que nós temos, com tudo que nós fazemos. Exaltado seja Cristo em nossas vidas. E é por isso que nós estamos aqui, porque nós dependemos de Deus. Em meio a tantas verdades que são claríssimas ao nosso redor, na nossa mente, no nosso coração, talvez essa seja uma das principais. Nós dependemos de Deus. Nós precisamos de Deus para crer. Nós precisamos de Deus para amar e seguir o Senhor Jesus. Nós precisamos de Deus para ouvir as próprias palavras de Deus. É porque nós precisamos de Deus que nós estamos aqui reunidos, nesta convicção clara da nossa dependência do Senhor Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, eu creio que um dos maiores desafios na Igreja de Cristo em nossos dias é nós proclamarmos a nossa fé e guardarmos a nossa fé ao mesmo tempo. Ou seja, de certa forma podemos falar que um dos grandes desafios da Igreja de Cristo em nossa geração é nós conciliarmos a teologia com a missão. Aqueles que proclamam a fé, mas não a guardam, eles se tornam cristãos nominais. Eles falam como cristãos, eles cantam como os cristãos, eles têm um jeito de cristãos, eles pregam como os cristãos, mas não pertencem de fato ao Senhor Jesus Cristo. Porque eles falam daquilo que eles não creem, daquilo que eles não vivem e daquilo que eles jamais experimentaram. São cristãos nominais. Se aqueles que proclamam a sua fé sem guardá-la, eles são cristãos nominais, aqueles que guardam a sua fé sem proclamá-la, eles são cristãos infrutíferos. Especialistas em teologia, especialistas em adoração, especialistas em oração, mas não atravessam a rua para falar de Jesus a ninguém. Se envolvem com todo tipo de programa cristão do momento, mas jamais se envolvem para que o Evangelho de Cristo seja pregado em toda tribo, língua, povo e nação. São sal que não salga, luz que não brilha, árvore que não frutifica, cristãos infrutíferos. E talvez seja este um dos maiores desafios que nós abrigamos individualmente em nossos corações, em nossa história, vivência cristã, mas também como igreja de Cristo em nossa geração, conciliarmos a teologia com a missão, o que cremos com o que fazemos, guardar a nossa fé e proclamar a nossa fé ao mesmo tempo. A palavra de Deus está repleta de ensinos teológicos e práticos a respeito desse tema. E nessa noite nós iremos ler a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 2. E o Senhor Jesus em Apocalipse capítulo 2 e no capítulo 3, ele fala diretamente enviando 7 cartas a 7 igrejas que estão na Ásia. E nessa noite nós iremos meditar sobre a carta do Senhor Jesus em Apocalipse à igreja que se encontra em Éfeso. Inicialmente eu gostaria de lembrá-los que todas as 7 cartas, elas começam e terminam da mesma forma. Logo na introdução, nós encontramos as palavras de Jesus: eu conheço, eu conheço, eu conheço. Jesus conhece a sua igreja, Jesus conhece o nosso coração, Jesus sabe do pensamento que
chegará ainda em nossa mente, da palavra que chegará ainda em nossa boca. Jesus conhece as nossas volições, motivações, os nossos pensamentos, as nossas tendências, as nossas crises, a nossa força, a nossa fraqueza. Meu irmão, minha irmã, olhe bem para mim nesse momento. Não há nada em sua vida que seja desconhecido pelo Senhor Jesus. Nada. Eu conheço. Todas as cartas começam com essa manifestação, essa afirmação de Jesus. Eu conheço. Ele conhece a sua igreja. E todas as cartas terminam também com a mesma expressão. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça o que Deus diz. Ouça o que o Espírito Santo fala. Ouça o que Jesus tem a falar com o meu e com o seu coração. Esta é a minha oração para as nossas vidas neste congresso, neste encontro. Que Deus nos abençoe para ouvirmos aquilo que Ele tem para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Talvez não seja tão importante para você e para mim ouvirmos o que outros pensam a nosso respeito, ouvirmos ou sabermos o que outros escrevem ou falam de nós, mas é imperativo para cada um de nós saber o que Jesus pensa de nós e o que Jesus diz a nosso respeito. Essa é a nossa identidade e, consequentemente, essa é a nossa missão. Teologia e missão, guardar a nossa fé, proclamar a nossa fé ao mesmo tempo. Em Apocalipse, a partir do capítulo 2, nós encontramos essas 7 cartas, e nós encontramos essas palavras específicas do Senhor Jesus, e Ele fala à igreja em Éfeso, e Ele exorta essa igreja a voltar ao primeiro amor. No contexto desta carta, nós podemos imaginar, na verdade, deste livro que contém essas 7 cartas, que João já se encontrava, já ao final da sua vida, vivendo na ilha de Pátimos, quase cego, e ele ora a Deus, pede uma visão, e Deus lhe dá essa visão, que é o livro de Apocalipse. E esta visão começa logo no capítulo 1, e no capítulo 2 começamos a ler sobre as 7 cartas do Senhor Jesus às 7 igrejas da Ásia, dentre elas a igreja que está em Éfeso. E é justamente a essa igreja que está em Éfeso que Jesus diz de maneira clara que eles deveriam voltar ao primeiro amor. Essa é uma das palavras mais encorajadoras e talvez uma das palavras mais duras que nós encontramos em toda a Escritura. Precisamos voltar ao primeiro amor. Vamos ler a palavra de Deus. Fique de pé comigo para lermos juntos Apocalipse capítulo 2, versículo 1, diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança,
como qualidades naquela igreja. No versículo 2, o Senhor Jesus diz: eu conheço as tuas obras, ou seja, a sua vida diária, o que é feito, como vocês vivem, o que vocês fazem. E essa igreja em Éfeso era uma igreja ativa, era uma igreja comprometida, era uma igreja frutífera. Jesus diz: conheço as tuas obras. Ele vai além: eu conheço as tuas obras e o teu labor. Aqui a palavra labor nos dá o significado de um trabalho exaustivo, de um trabalho sacrificial. Ou seja, essa igreja, ela trabalha sacrificialmente, não mede esforços. Sempre há pessoas dessa igreja prontas para realizar a obra de Deus. Jesus diz: conheço as tuas obras, o teu labor e a tua perseverança. Essa igreja, ela trabalhava até o fim, não deixava nada pela metade, ela concluía os seus projetos. Era uma igreja ligada à sua vocação. Versículo 3: suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Ou seja, uma igreja que mesmo durante a provação e a perseguição, essa igreja confessa o nome do Senhor Jesus, permanece fiel. Essa igreja preferia morrer do que negar o nome do Senhor Jesus. Nós lemos depois: puseram à prova os que se diziam apóstolos e não eram. Ou seja, uma igreja que tinha também um discernimento teológico, uma igreja que tinha uma doutrina segura. O texto não aqui detalha, mas nos dá a impressão que essa igreja, ela possui uma liderança com uma firmeza doutrinária. Vocês não são apóstolos, essas doutrinas são heréticas, aqui vocês não têm voz. Que igreja dos sonhos, que igreja linda, uma igreja com teologia, com testemunho, com amor, com sacrifício, com comprometimento. Aqui nos diz, ainda nesse ponto, no versículo 6, que eles rejeitavam os nicolaítas, que a igreja de Pérgamo tolerava. Tratava-se daqueles que diziam: se você é cristão, é suficiente, viva a sua vida do jeito que você quiser, faça o que você quiser, se você tem Cristo em seu coração, só isso basta. Eram os liberais da época, e eles rejeitavam a teologia liberal e a prática liberal. Quando nós olhamos para essa igreja, meus irmãos, nós vemos que era uma igreja zelosa. Era uma igreja heresia. Aqui a gente trabalha, aqui a liderança é séria, aqui nós temos testemunho. Essa igreja era uma bênção em toda a Ásia, ela se localizava onde hoje é a Turquia, e impactava toda aquela região com essas maravilhas do Evangelho. 5 elogios do Senhor Jesus à igreja em Éfeso. Mas encontramos no versículo 4 que nós lemos uma repreensão. E essa repreensão diz: tenho porém contra ti que abandonaste o teu, o que, irmãos? Abandonaste o teu primeiro amor. Eu levanto essa pergunta a vocês: o que é o primeiro amor? Observem comigo que o primeiro amor não é um trabalho, não é um esforço. A igreja trabalhava, a obra era feita, o labor era intenso, então não era o trabalho. O primeiro amor não era zelo doutrinário, a igreja tinha zelo. Aqueles que traziam heresias, eles eram parados na porta: vocês não têm voz nessa igreja. O primeiro amor não era o desânimo perante as tempestades, as provações, permaneciam firmes, fiéis ao Senhor Jesus. Observe comigo no texto. O primeiro amor é algo pessoal, pois lemos assim: tenho porém contra ti. É algo pessoal. Deus olhando para os nossos corações, olho nos olhos, face a face. A perda do primeiro amor não é a perda de algo organizacional, algo estrutural,
algo institucional, é uma perda pessoal. Jesus olhando para os olhos do seu povo, da sua igreja, dizendo: algo que vocês perderam, eu tenho, porém, contra ti. Não é contra a sua denominação, estrutura, organização, contra ti. O primeiro amor é uma perda, porque nós lemos aqui no texto: abandonaste o teu primeiro amor. Ou seja, algo que nós tínhamos, mas perdemos. Algo que nós abraçamos do passado, não abraçamos mais. Algo que tinha valor em nossa vida, não tem o mesmo lugar, não tem o mesmo valor. E o primeiro amor é algo espiritual, pois o Senhor Jesus diz: lembra-te de onde caístes. Aqui a expressão é uma expressão que indica o pecado. Ou seja, é um pecado, a perda do primeiro amor é um pecado que se alojou em nossa alma. E o pecado é justamente este: substituíram o amor a Cristo pela religiosidade, pela frieza e pela mera tradição. Como é um casamento, depois de anos de uma vívida paixão, cai na monotonia, passam a viver apenas juntos por questões práticas, mas o noivo, Jesus, ainda plenamente apaixonado por sua noiva, ele se dirige à sua noiva e diz: eu sei que você não me ama mais. Que palavras duras. Perderam o primeiro amor. Eles continuavam trabalhando, talvez até mais. Eles continuavam tendo zelo teológico, talvez amadurecendo na doutrina, perseverando nas provações, mas não amavam a Cristo como antes. Eles eram movidos mais pela tradição da vida cristã, eram mais movidos pela própria religiosidade. Portanto, encontramos 5 qualidades e uma repreensão. Por fim, nós encontramos uma seríssima ameaça. Observe comigo o versículo 5. No versículo 5, Jesus diz à igreja: lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, ou seja, como eles viviam antes. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Meu irmão, minha irmã, se você perdeu o primeiro amor, esse é um chamado ao arrependimento. Se você perdeu o primeiro amor na sua família, é arrependimento. No ministério, arrependimento. Na sua igreja local, é arrependimento. Lembra-te de onde caístes. Isso, palavra de Jesus para uma igreja linda, que se fosse diagnosticada, avaliada por qualquer um de nós, seria a grande igreja de referência naquela região. Um chamado ao arrependimento. E Jesus diz que eles devem se arrepender, senão iria remover o candeeiro. E há, ao longo da história e na teologia reformada, algumas interpretações para essa ação do Senhor Jesus: remover o candeeiro. Em uma perspectiva mais macro, neste mesmo texto, o candeeiro é a igreja. Em uma perspectiva mais micro, nesse texto específico, remover o candeeiro não é perder a salvação. Nós não cremos que podemos jamais perder a salvação, por um motivo muito simples: a nossa salvação não é assegurada por nós. Se fosse assegurada por nós, nós a perderíamos. Se fosse assegurada por nossa bondade e boas obras, nós a perderíamos. Se fosse validada pela igreja, nós a perderíamos. Mas a nossa salvação é assegurada pelo Cordeiro, Senhor dos senhores, Rei dos reis, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A nossa salvação está nas mãos de Cristo. Nós somos salvos em Cristo e por Cristo. Portanto, remover o candeeiro não é remover a salvação. Parece-me que remover o candeeiro é uma alusão à luz que emana da igreja,
quando essa igreja verdadeiramente ama o Senhor Jesus. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, mas há uma possibilidade trágica nesta verdade. E a possibilidade é sermos sal que não salga e luz que não brilha. Boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Perder o candeeiro é deixar de brilhar, é ser sal que não salga mais, luz que não brilha mais, árvore que não frutifica mais. Lembra-te de onde caíste. A queda é uma referência direta ao pecado. E mais uma pergunta se levanta nesse texto: que pecado é este? O pecado é, meus irmãos, minhas irmãs, que eles passaram a amar mais a si mesmos do que amar a Jesus. Passaram a amar mais a igreja do que amar a Jesus. Passaram a amar mais o ministério do que o primeiro amor, quando Jesus não é o nosso tesouro mais precioso. A principal motivação da nossa vida, da nossa família, do nosso trabalho, da nossa igreja. Nós perdemos o primeiro amor quando nós temos muito mais alegria em gastar tempo nas redes sociais do que com o Senhor Jesus. Nós perdemos o primeiro amor quando temos muito mais e maior motivação para estar à frente da TV do que aos pés do Senhor Jesus. Nós perdemos o primeiro amor quando temos maior expectativa em encontrar os amigos no fim de semana do que nos encontrarmos diariamente com o Senhor Jesus. Nós perdemos o primeiro amor quando a nossa motivação para viver e até para fazer as coisas de Jesus é o nosso programa, é como as pessoas nos veem, é a nossa reputação. Nós precisamos cuidar para não sermos aprovados pelos homens e reprovados por Deus. Motivos que nos fazem ou nos levam a perder o primeiro amor. E eu entendo que o primeiro motivo é que nós perdemos o primeiro amor quando valorizamos mais o trabalho e as realizações do que a presença de Jesus e o relacionamento com Jesus. O centro das nossas vidas não podem ser nossas coisas, e nem mesmo a igreja de Cristo. O centro é o próprio Jesus. E aqui cabe um alerta: Jesus não é o roteiro de vida, Jesus não é um modelo de ética tão somente, Jesus não é um programa de relacionamento entre as pessoas. Jesus é o Senhor dos senhores, Deus verdadeiro, Redentor das nossas almas, Cordeiro de Deus, que nos convida não para fazermos parte de um clube, ou de um programa, ou de uma lista de tarefas. Jesus nos convida. É na perda do relacionamento que perdemos o primeiro amor. Observe como essa carta
à igreja em Éfeso, ela é uma carta, meus irmãos, que deve lançar um medo, um terror terrível em nossa alma. A capacidade de termos boa teologia, boa doutrina, bom trabalho, boa disposição, envolvidos com a missão, com a oração, com as pessoas, e nós perdemos o nosso relacionamento com o Senhor Jesus. Em João capítulo 15, versículo 15, Jesus disse: já não os chamo de servos, mas os chamo de amigos. Que nós devemos aqui na nossa igreja brasileira, pela graça de Deus, nós devemos falar menos de nós e mais de Cristo. Devemos exaltar menos a igreja e mais o Senhor da igreja. Devemos admirar menos os nossos líderes e admirar mais o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós estamos centrados demais em nós mesmos. Conversamos mais sobre aquele teólogo, aquele pregador, aquele membro da igreja, aquele líder proeminente, do que sobre o Senhor Jesus. Estamos mais encantados com a igreja do que encantados com Cristo. E é justamente nesta rota que nós perdemos o primeiro amor. Não negligencie a sua vida devocional. Não negligencie as suas conversas e o seu relacionamento constante com o Senhor Jesus. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, cuidado, líder de igreja, cuidado, pastor, cuidado, pregador, cuidado, teólogo, cuidado, irmã, líder de oração na igreja. Cuidado para não perder o primeiro amor. Perdemos o primeiro amor quando valorizamos mais o trabalho e as realizações do que a presença e o relacionamento com Jesus Cristo. Em segundo lugar, eu creio que nós perdemos o primeiro amor quando fazemos o que é certo com as motivações erradas. É preciso aqui nesse momento destacar uma verdade. E é um fundamento teológico, bíblico sobre a missão. A primeira missão da igreja não é evangelizar. A primeira missão da igreja não é plantar igrejas. A primeira missão da igreja não é ajudar o aflito e o necessitado. A primeira missão da igreja, que é a mais difícil, é morrer. É chegar a falar, como Paulo disse: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa primeira missão. Se assim não abraçarmos, todo o restante perderá o significado. Talvez não perderá o significado para homens e mulheres, mas perderá o significado para Deus. Nós precisamos glorificar mais a Cristo. Olhe para mim e pense comigo. Para glorificarmos mais a Cristo, precisamos fazer o mais difícil. Nós precisamos nos desglorificar. Nos desglorificar. Pare de achar que você é o tal. Que a igreja não sobrevive sem você. Que as coisas só andam porque você está ali. Que você é quem tem razão. Você que sabe. Você que faz. Ah, se todos fossem como eu. Nós precisamos nos desglorificar. Estamos querendo glorificar a Cristo sem primeiramente morrer. Meu irmão, minha irmã, não funciona. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É um apelo, é um clamor, é uma oração que o Senhor nos desglorifique, para que apenas um seja exaltado em nossas vidas, é o Senhor Jesus. Alguém me perguntou, outro dia estava num trabalho missionário na Ásia, e eles encantados com o Brasil, e graças a Deus, grandes e boas coisas tem o Senhor feito em nosso país.
E um dos líderes me perguntou: Ronaldo, qual é o maior problema na igreja no Brasil que você percebe? E a minha resposta, sem pensar, saiu naturalmente, foi esta: a igreja brasileira está encantada demais com a própria igreja brasileira. Precisamos de mais quebrantamento, precisamos de mais humildade, precisamos de ouvidos prontos para ouvir o que Jesus diz à sua igreja, Porque, meu irmão, minha irmã, se nós ganharmos tudo e perdermos Cristo, nós não temos nada. Nada. Rosana e eu somos missionários, trabalhamos com povos não alcançados já há 30 anos, e um dos nossos trabalhos é dar treinamento e encorajamento para plantadores de igrejas locais em países mais fechados, na Ásia, Oriente Médio e Norte da África. Há alguns anos atrás estive em um dos países no Oriente Médio, não vou dar detalhes por questão de segurança, e ali estive com aqueles irmãos e irmãs, gente que ama o Senhor Jesus, que vive debaixo de uma pressão tremenda, todos os dias. O nosso treinamento bíblico e missionário, cada dia e cada momento do dia, era em um lugar diferente, por causa da polícia secreta, que estava espreitando, estava observando. 3 últimos dias em 3 cidades diferentes. E no último dia à noite, reuniram os líderes daquela região e falaram: Ronaldo, nós gostaríamos que você nos falasse em Atos capítulo 8, escolheram até o texto, em Atos capítulo 8, sobre como manter a nossa fé em meio à perseguição. E ali nós estudamos a palavra de Deus, tivemos um momento de adoração ao Senhor, de compromisso com o Senhor Jesus, e ao fim aquele coordenador daquele encontro disse: nós vamos concluir com um momento de oração, e nós faremos assim. Éramos mais ou menos umas 100, 110 pessoas naquele lugar, e ele disse: nós vamos orar por aqueles, primeiramente, por aqueles que tem alguém da família ou um amigo chegado que está preso por causa da fé no Senhor Jesus. Quem aqui tem alguém assim? E eu fiquei impressionado, umas 50 pessoas levantaram as mãos. Tinham parentes ou amigos chegados na prisão por causa da fé em Jesus. E ele disse: nós iremos orar também pelas pessoas que foram expulsas das suas famílias por causa da fé no Senhor Jesus. Quem aqui foi expulso de casa porque crê em Cristo? Mais outras 50 pessoas levantaram as mãos. Ele disse: ficaremos de pé, vamos orar em pequenos grupos. Meus irmãos, eu e a Rosana trabalhamos quase uma década na África, mas nós nunca havíamos visto um lamento como aquele. As pessoas oravam, choravam, gritavam. Eu me lembro de 3 senhorinhas um pouco mais idosas que estavam assim orando em um canto e choravam tanto e tremiam tanto que não conseguiam ficar de pé, sentaram no chão. Um lamento, uma dor, porque ali estavam orando pelo sofrimento da alma, da família, dos amigos. E ali, depois de mais ou menos uns 20 minutos orando, aquele organizador do encontro disse: se alguém quiser, vem aqui para nós orarmos também juntos. Eu estava ali com ele, veio em minha direção um senhor mais ou menos 65 anos de idade, e ele veio assim choroso, e ele me abraçou, e ele derramou suas lágrimas, molhou toda a minha camisa com as suas lágrimas. Ele falava um pouco de inglês, e entre o choro, ele também citava algumas frases. Ele chorava, e em certo momento ele disse: Ronaldo, eu perdi tudo por causa da minha fé. Eu perdi a minha família, minha esposa não fala mais comigo, nem meus filhos. Eu perdi a família por causa da fé. E chorava. Ele disse: eu perdi o meu dinheiro, o meu sustento,
por causa da minha fé. Eu tinha um negócio próprio e eu perdi. Hoje ninguém me dá um emprego, porque sabe que eu sou cristão. E chorava. Ele disse: eu perdi até mesmo a minha saúde, porque eu estou enfermo, mas no hospital local ninguém me dá tratamento, porque sabe que eu sou cristão. Ele disse: eu perdi tudo por causa da minha fé. Depois ele fez uma pausa e concluiu dizendo: mas eu ganhei Jesus. Eu ganhei Jesus. E algo assim impressionante aconteceu. Um rapaz lá atrás começou a cantar, e começou a cantar um cântico que nós não havíamos cantado ainda, na língua local. O pastor que organizava o encontro disse: Ronaldo, esse hino está dizendo, as provações virão, e é pesado mesmo, o sofrimento é real, mas fiel é o nosso Deus. E a outro começou a cantar, e outros começaram a cantar, e as senhorinhas começaram a cantar, e aquele lamento se transformou em uma grande celebração. Porque, meu irmão, minha irmã, a dor chega, o dia mau, a crise é pesada, estamos sem saída, mas fiel é o nosso Deus. O que nós temos de mais precioso, que nós nunca podemos perder, é a nossa fé no Senhor Jesus. A nossa fé no Senhor Jesus. Perdemos o primeiro amor quando valorizamos mais o trabalho e as realizações do que o relacionamento com Jesus. Perdemos o primeiro amor quando fazemos o que é certo com as motivações erradas. Eu creio que também perdemos o primeiro amor quando, isso é mais pessoal, quando nós cristãos frutíferos, cristãos reconhecidos, cristãos zelosos, cristãos trabalhadores, cristãos não quebrantados. Cuidado, meu irmão, minha irmã, para não se tornar um mestre religioso, um cristão não quebrantado. Escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, o apóstolo Paulo, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei o que, irmãos? Ele guardou o que, irmãos? Ele guardou a fé. Combati o bom combate. Paulo, ele combateu sem se amargurar. Completei a carreira. Ele completou o seu ministério sem se vangloriar. E ele guardou apenas uma coisa: ele não guardou os seus livros, ele não guardou a sua biografia, ele não guardou ali um mural das igrejas plantadas pelo apóstolo Paulo, outro mural das igrejas revitalizadas pelo apóstolo Paulo. Ele não guardou um baú de recordações das cartas dizendo: você é o apóstolo dos apóstolos. Ele não guardou nada disso. Ele diz no final da sua vida, pronto para a morte, ele diz: Timóteo, eu guardei uma coisa, eu guardei a fé. A fé em Cristo é tudo o que você precisa. Ao fim do dia, você precisa entender que a sua fé será a área mais atacada pelo diabo. Mais do que ele ataca o seu emprego, do que ataca talvez a sua formação pessoal, do que ataca a sua saúde, a sua fé é a área mais atacada. Porque se guardamos a fé, tudo faz sentido. Mas se nós perdemos a fé, nós perdemos tudo. Porque a fé, meu irmão, minha irmã, é aquela convicção profunda, pela graça de Deus, no Espírito Santo de Deus, a partir da revelação da palavra de Deus e no poder de Deus. A fé nos dá convicção de que Jesus é Jesus. É isso que a fé faz. Portanto, se você está andando hoje pelo vale da sombra da morte, olhe para Cristo. Se você está passando pelo momento mais difícil da sua vida, olhe para Cristo. Se você recebeu uma notícia terrível do seu médico, não tem jeito, olhe para Cristo. Se você foi traído, magoado, olhe para Cristo.
Se você está decepcionado, frustrado com alguém, com a sua liderança, com a sua igreja, com outra pessoa, com a família, olhe para Cristo. Se o seu filho disse que ele deixou os caminhos do Senhor e jamais voltará para esses caminhos, olhe para Cristo, porque no final do dia, Jesus Cristo é tudo o que você precisa. Tudo. E quando temos Cristo, podemos estar nas montanhas mais altas, vales mais profundos. Trazendo à sua mente um pouco da história de uma mulher de Deus chamada Helen Roseveare. Sempre que eu falo nesse tema, olhar para Cristo, me vem à mente a história da doutora Helen. A doutora Helen, missionária inglesa, ligada ao WEC International, trabalhou quase toda a sua vida no Congo, na África, faleceu no dia 7 de dezembro de 2016, aos 91 anos de idade. A doutora Helen era uma médica missionária com altíssima capacidade. Ela era graduada em Cambridge com doutorado em medicina. Tinha um curso como enfermeira e paramédica. Aos 28 anos de idade, ela se apresenta a liderar. Cada dia, cristãos eram perseguidos, eram mortos, eram também sequestrados. E a doutora Helen foi sequestrada e mantida em cativeiro por um longo período. Se você ainda não conhece ou não havia ouvido falar sobre a doutora Helen Roseveare, ao voltar para a sua casa, você abre o YouTube e você vai assistir algumas das suas entrevistas marcantes. Do cativeiro, ela manteve um diário. E ali ela escreveu algumas entradas, eu vou apenas ler poucas para vocês. Em certo dia ela escreveu: eles me puxavam pelos pés, batiam em minha cabeça, chutavam-me na boca, quebraram os meus dentes, me humilharam, insultaram, agrediram dia a dia. Em outra semana ela escreveu: em uma das noites o horror ultrapassou todos os limites, e eu fui violentamente abusada sexualmente. Senti que Deus havia me abandonado. No dia seguinte, ela escreveu: logo depois, senti uma impressionante presença de Deus que dizia: Helen, estes não são os seus sofrimentos, são os meus. E o Senhor me encontrou com braços abertos, indizível amor. E ela escreve: seu conforto foi total, e eu entendi que seu amor me era suficiente. Foi libertada, voltou para a Inglaterra, passou quase um ano hospitalizada, tratando dos ossos quebrados, dos dentes quebrados, da alma traumatizada. Um ano depois, logo que saiu do hospital, voltou à diretoria da missão dizendo: estou pronta para voltar para o Congo. Eles disseram: não, jamais você voltará. Ela disse: se necessário for, sairei da missão, mas o que Deus colocou totalmente destruído. Ela orou ao Senhor, e a sua igreja na Inglaterra, sem nada a saber, uma vez mais, enviou uma outra oferta, e ela construiu um novo hospital, agora com capacidade para 250 leitos, e ainda construiu uma maternidade, e fundou uma escola para paramédicos. Mulher de Deus. Deixou o Congo já na sua velhice, se tornou uma mobilizadora da obra missionária. Ao fim da sua vida, ela escreve um artigo, uma carta a pastores e missionários, mas serve a cada um de nós. E eu vou concluir lendo para vocês apenas a última parte dessa carta. A doutora Helen, ela diz assim: meus irmãos, minhas irmãs, o problema é quando não queremos só Jesus.
Queremos Jesus e mais alguma coisa. Queremos Jesus e a popularidade. Queremos Jesus e o sucesso. Queremos Jesus e os aplausos. Queremos Jesus, mas queremos também o reconhecimento. Queremos Jesus, mas queremos ser os primeiros e os melhores. Não, meus irmãos, não, minhas irmãs, devemos desejar somente Jesus. Somente Jesus. Vamos orar. Neste início de encontro, eu gostaria que você orasse pela sua própria vida, pelo seu próprio coração. Neste momento, você não vai orar pela obra missionária, não vai orar pelos povos não alcançados, você vai orar por você. Fique de pé comigo e oremos ao Senhor. Deus santo e querido, estamos aqui reunidos nesta noite. Nos ajude a ter ouvidos abertos para ouvir em nome de Jesus. Não permita que possamos perder o primeiro amor. E nos traga de volta, ó Deus, se por este caminho trilharmos. Livra-nos de nós mesmos. Livra-nos do nosso orgulho, do nosso ego. Nós desejamos sinceramente, Senhor, a Tua ajuda, para que possamos verdadeiramente falar em nossas vidas: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Não permita que possamos ser cristãos zelosos, com conhecimento, com experiência, com compromisso, até mesmo com missão, mas sem um relacionamento pessoal, profundo com o Senhor Jesus. Perdoa-nos, Senhor Deus, quando nós nos encantamos mais com a igreja do que com Jesus. Nos encantamos mais com pessoas do que com Jesus. Nos encantamos mais conosco do que com Jesus. Não permita, Senhor, que sejamos aprovados pelos homens e reprovados pelo Senhor, em nome de Jesus. Lembra-te de onde caíste. Ó Deus, gera arrependimento em nossos corações. Queremos voltar ao primeiro amor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Que Deus abençoe e guarde.